Assim, o tempo passa rápido e é bom que ele passe, né, irmão? É bom que ele passe. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. A palavra que Deus colocou no meu coração. Apocalipse 3 e 7. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz com Jesus? Amém. Graças a Deus, né? É muito bom. Apocalipse capítulo 3, verso 7 vai dizer assim: E ao anjo da igreja em Filadélfia escreve estas coisas e diz: O santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei que desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os fareis vir prostrar-se-ão aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo. Versículo de número 11. Sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Verso 11 agora. Venho sem demora. Conserve o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor falo-ei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. E quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento, adorando a Deus, né? Eu sei que se nós tivéssemos mais tempo, queríamos ouvir mais irmãos, né? Mas eu convido você, irmão, que tem um hino, que tem uma palavra, vir nas quartas, né? A gente vai dar oportunidade para você dar uma palavra aí, né? Os irmãos que estão na frente, Deus vai usar você, né? Eu, quando comecei, ia muito em ponto de culto. Eu batia cartão nos pontos de culto, né? E, rapaz, era cada mensagem do céu que Deus me dava. Que tinha lugar que tinha vezes que o lugar ficava pequeno, não sei, a glória era tanta que o culto às vezes não queria terminar, né? Por quê, irmãos? Porque quando nós queremos buscar as coisas de cima e se entregamos para Deus, Deus opera através das nossas vidas. Amém? Deus opera, né? O que falta, pastor? Mais entrega, né? Porque há uma guerra aí. Propósito aí a Deus aí a jejuar, para você ver. Já de manhã já vem um cafezinho, já vem aquele desejo de tomar o café, né? Aquela irmã que gosta de comer um cuscuz, já vem o cheiro do cuscuz no nariz, né? Aquele bolinho, aquela nega maluca, que de maluca ela não tem nada, né? Então, mas aqueles que conseguem vencer, irmão, entram em uma dimensão espiritual e começa a viver algo diferente na sua vida. Amém? Então, é muito bom servir a Deus, mas nós precisamos pagar mais preço. Ouça o que o pastor Edinaldo está falando, né? Não deixa essa chama que está em você se apagar. Aleluia! Não deixa esse desejo de fazer a obra de Deus se apagar. Semana passada, eu acho que no domingo aqui eu falei sobre o batismo com o Espírito Santo. Que coisa gloriosa! Quantas pessoas perguntam para o crente que foi batizado pelo Espírito Santo a alegria que ele recebeu e a alegria que ele tem do falar em novas línguas. E o mais lindo ainda que eu acho, sabe o que é? É não só isso, mas quando ele é renovado. Às vezes eu vejo umas línguas diferentes, eu digo, meu Deus, hoje, aleluia, papai está na casa, como dizia um certo pregador, né? Então, meus irmãos, nós estamos aqui,
para servir e adorar a esse Deus que é maravilhoso. Então você que tem uma chamada, né, vai buscando e Deus quer usar a sua vida. Esse texto que eu li, irmão, eu não vou pregar aqui sobre escatologia, não é esse o meu intuito. Nessa noite, enquanto eu meditava, eu estava tão preocupado, porque hoje de manhã eu ia pregar e à noite também, né? A gente tinha ali compromisso na sede. Eu disse: Jesus, eu não quero fazer uma salada, né? Eu quero pregar de manhã uma mensagem que o Senhor tem para aquele momento, e à noite o Senhor me dá outra, né? Então já venho aí orando, buscando, e Deus desceu essa palavra no meu coração sobre a igreja de Filadélfia. A Bíblia diz que quando Jesus se revelou a João, né, o evangelista João, o apóstolo do amor, ou como você queira entender, né, tem uma vez que Jesus chamou ele de filhos do trovão. Ele deu para ele uma revelação na ilha de Patmos, que nós sabemos que eles estavam aqui, que João estava ali, exilado, e a Bíblia diz que ele estava ali por causa do amor à palavra de Deus. Ele foi exilado por causa de viver a palavra, de pregar a palavra, e por causa disso, ele foi exilado lá na ilha de Patmos. E Jesus manda ele escrever 7 cartas, que são as 7 cartas do Apocalipse, às 7 igrejas da Ásia, né? E nós lemos aqui nessa noite sobre a igreja de Filadélfia. 5 igrejas, Jesus achou alguma coisa contra ela, mas 2 igrejas Jesus não achou. Elas estavam com as suas obras perfeitas diante dele, que foi a igreja de Filadélfia e a igreja de Esmirna. Então essas 2 igrejas foram aprovadas por Cristo. Mas eu quero falar nessa noite sobre a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia é uma igreja que, pelo seu título ou nome da sua palavra, que veio de um rei, que colocou esse nome, um rei que ele tinha, o nome dele era Rei Gaules Filadélfio II. Então esse nome foi colocado nessa cidade por causa dele, mas o significado da palavra quer dizer amor fraterno. E eu disse: agora eu entendi porque Jesus me deu essa palavra, né? Porque ele queria que eu falasse nessa noite sobre fraternidade. O que a igreja de Filadélfia vivia no seu tempo? O amor fraterno. E por que Jesus não achou falha nela? Porque quem vive amor não é que não tem defeito, mas a Bíblia diz que o amor, ele apaga uma multidão de pecado. Está entendendo? Então essa igreja é uma igreja que vivia na prática do amor. Ela servia a Deus. Você vai ver que Jesus vai dizer: eu tenho visto as tuas obras, né? Eu tenho visto o que você tem feito. E ele começa a escrever nessa carta e diz: eu sou santo e eu sou verdadeiro naquilo que eu estou falando para você, naquilo que eu estou revelando para você, naquilo que eu falo ao teu coração, naquilo que eu revelo para você, né? Então Jesus começa revelando que ele conhece as obras daquela igreja, e ele já começa dizendo assim: eu tenho a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Aí ele diz: e eis que eu coloquei uma porta aberta diante de ti, e ninguém, olha a palavra, ninguém há que possa fechar. Você acredita nisso? Que a porta que ele abriu ninguém fecha, e a que ele fecha ninguém abre? Aleluia! Porque foi ele que abriu, irmão, a porta. Aleluia! Tem um hino na harpa que diz: ele me abriu a porta, né? Então quem conhece aí os amantes do hino da harpa sabe que tem esse hino lá. Então essa igreja, que tem por título amor fraterno, viveu uma das maiores perseguições da época da sua história. E por causa da perseguição, irmão, quem está enfrentando perseguição sabe que precisa vencer, precisa permanecer, porque a perseguição não nos pode tirar da presença de Deus e nem do foco. Qual é o foco, pastor? A nossa salvação. Você está pensando que porque você é crente, você não vai ter luta, tribulação para te tirar da casa do Senhor, para te tirar do céu, para que o teu nome seja apagado do livro da vida, para que você não tenha o direito da salvação? É para você mesmo que eu estou pregando nessa noite. O inimigo quer que você perca isso, quer tirar isso de você, porque desde o dia que você aceitou a Cristo Jesus, aleluia, o seu nome foi escrito no livro da vida, e você tem uma coroa que está preparada para você na eternidade, a coroa da salvação.
E essa igreja, ela vai viver então, a igreja de Filadélfia, ela vai viver uma perseguição. Se levantou um grupo que se diziam judeus, mas o próprio Jesus revelou dizendo que eles não eram, mas eles eram sinagogas de Satanás, e tentaram colocar à prova os ensinamentos da igreja de Filadélfia, tentaram se contrapor contra a igreja, mas a igreja permaneceu perseverante naquilo que ela recebeu do Senhor. Amém, irmãos? Então você tem que perseverar pela fé que você tem recebido. Você não recebeu essa fé em vão. No dia que você veio aqui na frente, ou lá na igreja onde você congregava, que você sentiu no seu coração um chamado de Deus, o Espírito bradou no teu coração, falou para você que tem uma eternidade, que tem um céu esperando por você, que é jogar por terra as maldições que foram lançadas contra a sua vida. Tudo aquilo dali, irmão, no dia que você ouviu a voz de Deus, aleluia, eu não sei, teve pessoas que se ajoelhou, entregou sua vida de joelhos, outros entregou suas vidas com lágrimas. Quem sabe tem pessoas que entregou sua vida num presídio, no hospital, lá numa visita, não sei, mas aquele dia você recebeu uma fé no seu coração. Eu quero dizer para você, persevere e guarde a fé que você tem recebido, porque é através dessa fé que você vai chegar no céu. Perseverança, persevera. Aleluia, nós precisamos permanecer na fé. Amém? Então, o que a Bíblia diz? Que a igreja de Filadélfia, ela foi encontrada através das suas obras perfeitas. E a obra perfeita, irmãos, ela só pode ser feita através do amor. Através de uma vida de dedicação, de uma vida de entrega. Você quer ver uma pessoa viver um evangelho perfeito? É quando ela se doa para Deus, é quando ela se entrega, quando ela abre o seu coração para Deus e deixa Deus tomar conta da sua vida, deixa Deus operar através da sua vida. Lógico que isso vai exigir de você uma abnegação. O que é isso? É você dizer não para as suas vontades. Muitas das vezes você poderia estar no teu sofazinho quente agora deitado com um cobertor, com um pacote de pipoca ou com uma pizza, Netflix, tua família, mas você está aqui, aleluia, você está na casa do Senhor, você está buscando o céu, aleluia, porque você não foi chamado para ficar aqui. Deixa eu dar uma notícia para você, tudo aqui é passageiro, mas aqueles que estão fazendo a vontade de Deus, a Bíblia diz que eles permanecem para sempre. Você sabia que você é eterno? Você é eterno. Aleluia, você não é terreno, você é eterno. O terreno vai ficar aqui com as coisas daqui, mas o eterno vai subir, porque ele é cidadão e morador do céu. Ele não mora lá ainda, mas o nome dele está lá. Aleluia, se eu fosse aqui fazer uma explicação para você, quem sabe já está lá o teu apartamento, a tua casa. A Bíblia diz que é algo ainda maior, um edifício, aleluia, te espera lá no céu. Não é qualquer coisinha, não, é coisa grande que Deus tem preparado para mim e para você. Mas você precisa renunciar, abnegar de muitas coisas para que Deus possa operar através da sua vida. Veja bem, a igreja de Filadélfia, ela era uma igreja completa. E eu estava olhando isso e me chamou a atenção algo, né? Porque se a palavra Filadélfia quer dizer amor fraterno, então eles tinham que viver, irmã Adriana, em uma comunhão. Eles tinham que viver, aleluia, aquilo que a Bíblia ensina. Muitas das vezes o inimigo tenta colocar dissensões no meio da igreja, porque o próprio Jesus revelou isso, que casa dividida ela não prosperará. Tenta colocar divisão na família, tenta colocar divisão no casamento, tenta operar de alguma forma para que não haja comunhão. Mas o crente, irmão, que tem o amor de Deus no seu coração, a Bíblia diz assim, ó, escute isso: bem-aventurados pacificadores, porque deles são o reino dos céus. O que é o pacificador? Alguém está querendo fazer uma briga e ele está apaziguando. Ele está tentando calmar. Não, irmão, tenha paciência. Não, mas aquele pastor falou um negócio que eu não gostei, eu vou lá amanhã falar com ele. Não, irmão, você não entendeu, homem de Deus. Vem cá, senta aqui, vamos orar, né? É diferente, ou com a irmã, ou com alguém, ele apazigua a situação. Não, vamos lá.
Espera aí que agora vamos resolver esse problema. Aí junta mais um, mais dois, mais três. Não. A igreja de Filadélfia não passava por esse problema. A igreja de Filadélfia, quando alguém chegava com um problema, os irmãos se reuniam, oravam por ele era cheio do Espírito Santo e voltava para casa glorificando a Deus. Aleluia! Porque é uma igreja que vivia o perfeito amor de Deus. Sabe como nós conseguimos viver isso? Quando nós estamos em Deus. Aleluia! A Bíblia vai dizer que Deus é amor. Deus é amor. Primeira epístola de João, capítulo 4, versículo 8, diz assim, que aqueles que não amam a Deus, Ele é amor. Ele é amor. Aleluia! Pode aumentar um pouquinho aqui só para mim? Porque Ele é amor. Ou seja, se nós dizemos que conhecemos a Deus, que somos cristãos, que somos cristãos e não amamos o nosso próximo, não sentimos compaixão por aquele que está passando por alguma luta, por alguma dificuldade, está enfrentando alguma crise, alguma guerra, se nós não estamos sentindo aquilo que está acontecendo à nossa volta, nós não temos o amor. Aí a Bíblia diz que aquele que não ama a Deus não pode servir a Ele. Por quê? Porque Deus é amor. Veja a expressão da palavra, Deus é amor. E sabe que amor é esse? Esse é o amor que a igreja de Filadélfia vivia, o amor ágape. Que amor é esse, pastor? O amor perfeito. Abra sua Bíblia aí comigo que eu vou mostrar para você as qualidades do amor ágape. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 4, se eu não estou equivocado. Vamos lá, vou procurar aqui rapidinho, vou achar com você. Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo 4. Essas são as qualidades do amor perfeito. Glória a Deus. Essas são as qualidades do amor perfeito. Vamos lá. O que o amor é? Paciente. Segundo, benigno. Terceiro, o amor não arde em ciúmes. Quarto, não se enfuna, ou seja, não se ostenta. Quinto, não se ensoberbece. Sexto, não se conduz inconvenientemente. Não procura seus próprios interesses. Não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais se acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Porém, quando vier aquele que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor e em três, o amor. E estes três, porém, o maior destes é o amor. O que a Bíblia diz que Deus é? Deus é perfeito. A igreja que vive no amor, vive em perfeição. Deus aperfeiçoa. Há um ajustamento. Tem uma coisa dando errado aqui, mas o amor vai ajustar. Eu não estou conseguindo compreender o irmão, mas o amor vai ajustar. Eu não estou conseguindo superar, aleluia, uma crise emocional, o amor vai ajustar. Eu estou com depressão, o amor vai me ajustar, porque nós estamos ligados em um só amor. Que amor é esse? O amor de Deus. Se Deus está no meio da congregação, esse amor perfeito vai ajustar todas as coisas. Sabia que Deus está querendo ajustar vidas aqui nesta noite? Eita, pastor, agora doeu. Ele está querendo ajustar vidas aqui nessa noite. Ele está querendo nos ajustar. O que é ajustar? Às vezes a gente compra uma roupa, né? Vai lá e olha, a mulher principalmente, tá larga. Não deu certo. Não deu certo. Ficou grande, né? Não deu certo.
Aí o que nós fazemos? Nós não, as mulheres, procura uma costureira, né? Antigamente existia, não sei se ainda existe, os alfaiates, os ternos. As pessoas mais poderosas do mundo, eles não compram esses ternos aí nas lojas, chamam o alfaiate, e o alfaiate faz o terno sobre a medida da pessoa, né? É tão sob medida que se tentar botar nenhum, botar no outro, não dá certo, porque foi feito sob medida. Agora você pense no amor de Deus, que é tão perfeito. Ele ajusta você de tal forma, aleluia, que ele te coloca no lugar que ninguém pode ocupar aquele lugar, porque só você cabe naquele lugar. Deus ajustou você àquele lugar. Aí alguém tenta tomar o teu lugar, não vai dar certo. Ou ele fica no lugar dele, ou no teu lugar ele não vai ficar, porque o lugar que você está é teu. Deus te colocou nessa posição e ajustou você nesse lugar. E nós, como somos crentes obedientes, o que nós temos que fazer? Temos que ficar dentro da vontade de Deus. Se Deus nos ajustou numa posição, fica nela. Não saia da posição que Deus te colocou, porque daqui a pouco você pode se tornar um crente desajustado. E o camarada desajustado, irmão, é como um som descontrolado, é como um carro desgovernado, é dessa forma, pode bater. Então, nós que temos uma consciência perfeita, veja a igreja de Filadélfia, estava sofrendo, estava sendo perseguida, as outras igrejas foram se entregando, as outras igrejas foram pensando, não, nós estamos bem, nós temos riqueza, Deus tem nos abençoado, não falta nada, veja bem o que nós estamos fazendo. A outra igreja se achava que era a melhor igreja, e cada uma delas achava uma coisa, mas quando Jesus chegou, ele revelou a obra de cada um. Está entendendo? Muitas das vezes nós olhamos uns para os outros e nos achamos, mas só ele pode revelar quem verdadeiramente é e quem não é no reino dos céus. Um dia ele revelou algo sobre um homem. A Bíblia diz que ele chegou e falou assim, olha, nascido de mulher. De que ele estava falando? De João Batista. Não há homem maior do que esse aqui. Mas eu quero dizer uma coisa, olha como o reino de Deus é interessante. Que aquele que for menor no reino de Deus será maior do que João. Aleluia, por quê? Porque ele está falando desse ajuste, dessa vontade de fazer a vontade de Deus. Então o amor é benigno, é paciente. Se você não está tendo paciência com o seu irmão, você está com defeito. Jesus vai botar paciência em você. Se você não está conseguindo suportar, o que é suportar? Suportar, irmão, é uma coisa tremenda. Porque tem hora que está doendo. Tem hora que o negócio está difícil. Mas você precisa suportar. Se você quer vencer, você deve suportar. Muitas das vezes quando nós falamos sobre suportar, algumas pessoas levam em brincadeira, mas não estão brincando, estão falando sério. Porque eu já passei por situações que eu achei que eu não ia suportar e nem sobreviver. Eu vou morrer. Aí Jesus disse, não vai morrer não. Crente não, prova não mata crente. Ao contrário, a Bíblia diz que depois de sermos provados, seremos aprovados. Passa pela prova. O vaso vai e passa por um processo. Outro dia eu preguei sobre aqui os processos do vaso. O vaso passa por um processo. E naquele dia que eu estava pregando, Deus estava me mostrando, eu todo quebrado. Eu disse, meu Deus do céu, estou ruim, estou nos pés do oleiro. Ele estava assim, amassando. O barro não está bom, vou fazer de novo. Eu não sei, irmão, mas é Ele que ajusta, é Ele que trabalha, é Ele que conhece a minha vida, que conhece a tua vida, porque Ele quer te levar para o céu. Então se Ele colocar a mão em você para fazer alguma coisa, glorifique a Deus, porque Ele te ama, Ele está te amassando, está te moldando, está trabalhando em áreas da sua vida que o psicólogo não resolve, nem o Rivotril, nem o diazepam, nada vai resolver, mas Jesus resolve. Jesus resolve. Uma vez eu fui no médico, uma crise de ansiedade, eu nem sabia o que era ansiedade. E cheguei lá, estou infartando. O médico, você não está não, estou infartando, bota aí os equipamentos. O médico botou, coração nada e está tudo bem. Aí o médico disse, rapaz, vou passar um remedinho aqui para você, mas não se assuste não. Aí eu, tá bom, passou aquele remédio, eu virei as costas, saí dali. Primeira coisa, quando eu olhei, tarja preta. Já me assustei, misericórdia. Tarja preta, estou bem não, estou mal.
Fui para casa, tomei um comprimido só. Tomei 2. Tomei o primeiro. No segundo comprimido, rapaz, eu fui deitar assim, comecei a ver uns bichinhos dentro do quarto, para lá e para cá. Eu digo, meu Deus, isso é demônio. Aí comecei a ver uns bichinhos, aí, né, crente, né? Comecei a orar. Falei, Jesus, está repreendido. Eu não tomo mais esse negócio não, Jesus. Tomo mais não. Falei, a partir de hoje eu não tomo mais. Irmão, para a glória de Deus, olha como é que é a fé, né? Talvez Jesus permitiu eu chegar numa crise de ansiedade tão grande para ver, porque tem gente que não pode ver um remédio, que já me dá um remédio. E eu orei a Deus e Jesus, meu irmão, não permitiu eu tomar nenhum remédio. Até hoje, não tomo nada. De vez em quando eu estou com dor, tomo um Toxilac, tomo alguma coisa, mas, né, não remédio de depressão. Não sou contra quem está tomando, quem está fazendo tratamento, tem que fazer. Agora, se tiver fé e Jesus falar contigo para não tomar, pode ter certeza que Ele te cura. Eu preguei numa igreja uma vez e eu trouxe uma mensagem, eu disse, você que está tomando remédio, você estava tomando remédio, agora você quer voltar? Se Jesus te libertou da depressão, esqueça, não precisa voltar mais. Aí, passou 5 anos. 5 anos depois, eu estava atendendo uma congregação, chegou a irmã na igreja, teve o culto, quando acabou o culto, ou foi no culto, ela teve uma oportunidade, não me lembro. Ela veio e me procurou, lembra naquele dia, pastor, que o Senhor disse, tinha uma pessoa que estava voltando a tomar o remédio de depressão, fazia 1 ano que eu tinha parado, e eu voltei a tomar o remédio, e naquele dia Deus usou a sua vida, e eu não tomei de novo, e faz 5 anos, para a glória de Deus, que eu não estou tomando. Ou seja, a palavra desceu ao coração dela, uma palavra de fé, uma palavra do céu, e ela entendeu que era Deus falando com ela, não o irmão Edinaldo, nem o pastor Edinaldo. Deus falou com ela, e ela não precisou tomar. Mas vamos voltar aqui para nós encerrar, né? Então, o amor, a igreja de Filadélfia, era uma igreja que já estava vivendo dentro dessas qualidades. Uma igreja que Jesus chegou nela e teve prazer nela. Jesus se alegrou com a igreja de Filadélfia. Quando Jesus chegou para falar com a igreja de Filadélfia, ele disse, eu tenho visto as tuas obras, que tendo pouca força, não negaste o meu nome e guardaste a minha palavra. Lembra que Jesus falou sobre a palavra? Jesus diz assim, vós serão meus amigos, se fizeres o que eu vos mando e guardares a minha palavra. Então o amor de Deus se aperfeiçoa também na nossa vida através da sua palavra. Tem como o crente viver o amor sem a palavra? Não tem. Por quê? Porque Ele é o verbo, Ele é a palavra está em nós vivemos pela palavra, vamos para o céu pela palavra, vai passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar, então permaneça na palavra. Ah, fulano está dizendo isso, fica na palavra. Fulano está dizendo aquilo, permanece na palavra. Porque tem alguns que são sinagogas de Satanás que querem te tirar da igreja. Vigia, ora a Deus, cuidado com as amizades. Porque a Bíblia diz que aquele que se constitui amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Mas aquele que é inimigo do mundo se constitui amigo de Deus. Aqui entra a segunda qualidade, a palavra philos, no grego quer dizer amigo, amor entre amigos. A igreja de Filadélfia vivia também essa qualidade, o amor entre amigos. Não é porque nós não somos casados, não é porque você não é meu filho, não é porque você não é meu pai, não é porque você não é meu irmão, não é porque você não é meu Deus, que eu não devo amar você, não devo ter uma intimidade com você, não. Muitas das vezes nós começamos a nos relacionar, ter uma amizade, essa amizade gera um abraço, muitas das vezes no momento das minhas lágrimas, você está lá para me abraçar, e esse amor faz com que nós estreitamos o nosso relacionamento, é o amor filhos que nós estamos vivendo, e eu vou embora para outra cidade, e de repente você me liga, conta o seu problema, e eu oro por você, intercedo por você, eu estou vivendo também esse amor. Para mim encerrar, terceiro amor, amor eros, amor entre casal. Tem como o casal viver esse amor? Me explica aí. Tem, irmão? Dinheiro sustenta casamento, irmão? Não sustenta. Existe um amor verdadeiro no casamento, sim ou não? Não existe, irmão. Porque quando a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne, a Bíblia está falando também do ajuste
do amor no casamento. Não tem como viver sem o amor. Então, esse amor que o homem e a mulher vivem no casamento foi um amor criado pelo Satanás, criado por Deus. Foi Deus quem criou o amor entre o casal, para que um e o outro possa amar, respeitar. Eita Jesus, respeitar. Se você está desrespeitando aí seu marido, você está errado. Você está errada. Respeitar, se entregar. A Bíblia fala que o homem tem que se entregar pela sua esposa. Não está escrito na Bíblia? Está escrito. Assim como Cristo se entregou pela igreja, o marido tem que se entregar pela esposa. E a esposa tem que se submeter ao seu marido. Está na onde? Está lá fora? Não, está na Bíblia. O que é a submissão aqui? Ela sente o amor protetor do marido e ela se entrega e se sente protegida por ele e vive o amor de Deus. Um amor perfeito. Mas tem muitas pessoas que não conseguem chegar a essa profundidade. Eu estava falando para minha esposa, nós estávamos conversando hoje, de manhãzinha na cama. Conversa boa. Eu disse, rapaz, nós vamos completar 25 anos de casamento. Ela disse, mesmo. Várias batalhas no despeço, nas lutas. E nós conversando. Para chegar até aqui, né? Já foi algumas discussões, alguns pega, algumas noites de cara fechada, cara feia. Aí eu parei assim e digo, mas rapaz, mas casamento não é luta não. Falei para ela. Digo, se nós conseguimos vencer, foi porque Jesus estava conosco e nos deu vitória. Casamento é bênção. Existe as guerras aí no meio dos casamentos, existe. Mas você acha que Jesus fez o casamento? Eu não sei nem porque estou falando isso. Para você viver separando de um e casando com o outro, não foi para isso que ele fez. Ele mesmo falou, no princípio não foi assim. Pode acontecer? Pode. Aí eu digo para você, Deus se importa com o seu relacionamento? Se importa. Por isso que ele está falando nessa noite, você casal, cuide do seu relacionamento. Igreja é família. Família, irmão, é igreja. E se você não cuida bem da sua família, como que você vai fazer parte de uma igreja e viver o amor de Deus? Me responde, tem como? Mas Jesus está no comando de todas as coisas. Fica tranquilo. Deixa Deus trabalhar na tua vida. Quem sabe você está naquela expectativa. Eu ainda não achei o meu príncipe. Não achei a minha Rebeca. Ore a Deus. Peça ao Senhor que Deus prepara. Peça a Deus. Para mim ele preparou antes de eu ser crente. Ele falou para mim lá na Bahia. Usou um primo meu que nem era crente. Eu entendo isso hoje. Nós estávamos vindo para São Paulo e ele disse assim, quando nós chegar em São Paulo tem duas irmãs, quero te apresentar, tá aí, a Shirley e a Sheila. Tu não sabia dessa história, mas está sabendo hoje. Tu conhece sim, né, meu primo? Falou. Eu quero te apresentar as duas. Eu disse, irmão, não pela soberba por nada, não me entenda mal. Não quero conhecer nenhuma das duas. Porque eu não tenho projeto de ficar em São Paulo. Eu vou para Santa Catarina, minha mãe estava aqui. E eu não consegui fugir. Quando eu cheguei em São Paulo, uma semana que eu estava em São Paulo, me aparece a Sheila. Lá na construção, eu estava ajudando, que lá em São Paulo eles fazem uns mutirão para encher laje. E eu estava ajudando no mutirão. E chegou a Sheila, mais uma amiga nossa, que era a namorada do meu primo. E a menina disse, essa aqui é a Sheila. É a Sheila, me lembrei, né? A Sheila, a Sheila, aham. Aí vamos se apresentar, ela, como é teu nome? Eu disse, Edinaldo. Ela não ouviu, como é teu nome? Edinaldo, caramba. Até hoje. Até hoje ela fica com isso na cabeça. De vez em quando nós estamos brincando, disse, meu nome é Edinaldo, caramba. Irmãos, parece coisa engraçada, mas Deus está trabalhando. Porque um dia, quando eu falei com Jesus debaixo de um pé de coqueiro, eu disse, Jesus, meu pai já morreu, eu já fui para São Paulo, já voltei, não deu nada certo, e agora eu estou aqui, nunca falei contigo, nunca te vi,
Mas eu queria saber o que o Senhor tem para a minha vida. Eu ouvi uma voz falar comigo, disse: você vai para São Paulo, lá você vai casar, e de lá você vai para mais longe ainda. Já era projeto de Deus eu encontrar ela. Quando o nome veio até mim, eu não sabia, mas era Deus trabalhando, porque Deus conhece o nosso futuro. E o que Deus fez? Deus criou uma situação para que nós se ajustasse. Estamos hoje há 25 anos, para a glória de Deus. Vai fazer, né? Deus, vamos para o quarto para mim encerrar. O amor estógenes. Que amor é esse, pastor? É o amor entre pai e filhos, o amor na família. Temos que tomar cuidado com isso. Por quê, pastor? Porque o inimigo quer colocar revolta dos filhos contra os pais ou dos pais contra os filhos. A Bíblia vai dizer que Paulo está escrevendo uma carta em Efésios e ele dá umas recomendações, e uma das recomendações que ele fala assim, ó: filhos, obedeça aos vossos pais no Senhor. Na doutrina, nos ensinamentos que o teu pai está te dando através da palavra. E pais, não provoqueis a ira aos vossos filhos. Respeite o teu filho. Cuidado, porque esse relacionamento pode trazer, alguém pode se machucar. Enquanto nós estivermos aqui, ou está na igreja, às vezes um culto como esse vem na frente, recebe o perdão, Deus trabalha, se abraçam, Jesus cura uma mágoa, uma palavra, mas corre o risco de haver uma revolta, o diabo se aproveitar disso, e essa pessoa se jogar nas drogas, se jogar no mundo da prostituição, se jogar no mundo da criminalidade, e daqui a pouco ela está lá afundada no pecado, e vai ser mais difícil tirar ela de lá. Vai ser mais difícil. E outra, o amor verdadeiro, escute isso aqui em nome de Jesus. Ele corrige, não é porque é meu filho, não, meu filho, eu quero chocolate, tome chocolate. Eu vou fazer isso, tome isso, e dá tudo o que ele quer. Não, tem que ter o sim e tem que ter o não também. Como pai e mãe, nós temos que nos posicionar, porque senão fica desbalanceado. Um negócio que só tem sim demais está errado, e que só tem não demais também está errado. Paulo diz que nós temos que ser temperado, tem que ser com sal. Você bota sal demais na comida? Sim ou não? Não, se botar, não dá para comer. Então, você bota o sal numa medida temperada. Por quê? Porque quando você servir a mesa, todos vão comer. Todos vão se alimentar. Então o sal, ele serve para isso. Para temperar e para balancear a comida. Ela não vai ficar salgada e nem insossa, ela vai ficar balanceada. Então os pais e os filhos têm que tomar cuidado para não ser salgado demais. E também para não ser insosso demais. Para que os filhos possam viver e reconhecer na figura paterna e ver Deus na vida do seu pai e ver Deus na vida da sua mãe. Tem bandidos que estão dentro da cadeia, que respeitam o pai e a mãe porque sabe que é homem e é mulher de Deus. Está lá porque desobedeceu por causa de alguma situação, mas reconhece que Deus é na vida do pai e da mãe. Porque isso não quer dizer que por mais que você faça certo, talvez alguém possa estar assim: ah, mas eu fiz tudo certo, pastor. Tudo que você está falando aí eu fiz, e o meu filho está lá fora. Não é culpa sua. Ei, lembre-se que nós vivemos num mundo de pecado. E Jesus veio para consertar esse negócio todo aí. Amém, irmão? Ele veio através do seu sangue, do seu sacrifício, para consertar a bagunça que o diabo causou. Mas nós vamos cooperar com o diabo? Não, nós vamos fazer a vontade de Deus. E como nós vamos fazer isso? Está aí as professoras, estão lá em cima cuidando dos filhos de vocês. Enquanto vocês estão aqui, estão lá. Terça-feira, tá os adolescentes. É segunda, né? Segunda está os adolescentes aqui, tem uma liderança. Os jovens, está lá uma liderança. Por quê? Porque a igreja está cuidando da família. Se coloca de pé, eu gostaria de pregar mais, mas o tempo já foi. Família, meu irmão. Igreja Filadélfia. Todas as igrejas deveriam se chamar, não estou falando da placa lá fora, tá? Igreja. Todas as igrejas deveriam se chamar Filadélfia. Igreja do amor fraterno, do amor verdadeiro.
Igreja que perdoa, igreja que abraça, igreja que ama, igreja que ajuda, igreja que ora, igreja que se santifica, igreja que ama a palavra. Irmão, onde estão os amantes da palavra? Para aí um minutinho, vou dar um minuto para você pensar. Os amantes da palavra, que é a palavra para você. Se a palavra não traz sede a você, você não tem desejo de ler a Bíblia, tem alguma coisa que não está certa. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra. O que fez da igreja de Filadélfia ser uma igreja vencedora foi a... Aí Jesus disse, eu tenho uma porta aberta para você, Filadélfia. O céu está aberto para você, Filadélfia. A eternidade está aberta para você, Filadélfia. O mundo não te compreende, Filadélfia, porque você não é daí, mas a eternidade te espera. Oh, glória a Deus. Vamos orar, irmãos? Vamos orar. Não vou chamar ninguém à frente, só se tiver alguém enfermo, quiser vir aqui, nós vamos orar por você. Vou pedir para o presbítero irmão Jadir ungir você. Se você está enfermo, quer vir aqui, nós vamos orar por você. Mas eu preciso orar nesse momento. E nós vamos estar passando para a segunda parte, para encerrar. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero já te apresentar os pedidos de oração que estão aqui nessa noite, Pai, que foram trazidos nomes. O Senhor conhece cada um deles. Eu apresento essas famílias, esses casal, esses nomes que foram trazidos aqui. Também apresento os teus filhos, Senhor. Aleluia, que a tua palavra continue sendo ministrada no coração deles. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém.